A paz do Senhor, irmãos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Gideão, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E nós estamos aqui para comentarmos mais uma lição abençoada na nossa CPAD. E eu estou com professores maravilhosos, irmãos abençoados, que vão nos ajudar no comentário dessa lição. E eu vou pedir que eles se apresentem. Amém. Eu sou o evangelista Jasson, para mim é um prazer estar aqui também, junto para ministrarmos esta aula. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson. É um prazer também estarmos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. Muito bem, antes da gente começar, o nosso comentário, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você faça comentários no nosso vídeo, participe do chat, dê um like aí, na nossa aula, nos ajude a fazer essa aula também ser divulgada em todo o Brasil e também pelo mundo. Nos ajudam distribuindo aí os nossos links, para outras pessoas. Então vamos orar. Eu quero pedir o nosso evangelista Jasson para fazer essa oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este momento tão especial, onde estamos aqui para ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Cremos na Tua presença aqui conosco, que o Senhor possa nos capacitar de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Estaremos falando hoje a lição de número 10, que traz por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. E queremos também saudar os nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos, nossos visitantes, Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? E vamos também agora, fazer a nossa leitura bíblica em classe. A paz do Senhor, irmãos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais um quadro Leitura Bíblica em Classe, lição 10. Eu sou o presbítero André, esposo da Vanessa. E eu sou a Vanessa, esposa do presbítero André. Amém. Vamos lá, o nosso texto áureo de hoje é: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, Glória a Deus, leitura bíblica em classe, irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, não há entre vós dissensão, e em parte o creio. Até que importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desperdiçais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Paz e Senhor, Paz, irmãos! A experiência da Santa Ceia é uma experiência assim, de uma profundidade, né, da espiritualidade cristã. E a Santa Ceia, ela tem um significado todo especial. Além do culto de Santa Ceia ser parte do culto, né, do culto cristão normal, ela remete à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, né, evangelista Jasson, diácono Gilson, então nós celebramos a ceia do Senhor lembrando da morte e ressurreição do nosso Salvador. É um culto especial com essa temática, né? A Santa Ceia é uma das duas ordenanças da igreja, né? A outra ordenança é o batismo. E a ceia, ela foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Então, Jesus é quem ordenou que nós realizássemos esta cerimônia. Quando a gente está celebrando a ceia, o pão, ele representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo dele que foi, né, crucificado, que foi ferido ali na cruz do Calvário. E o cálice faz referência, representa o sangue do nosso Salvador, que foi também ali vertido. Estes elementos, eles são símbolos da obra redentora de Cristo no Calvário e também são símbolos da comunhão de Deus com o seu povo e do dia vindouro, quando os salvos, né, vão se reunir na presença do Salvador, em seu banquete escatológico, conforme ele mesmo prometeu. Evangelista Jasson, quais são assim as perspectivas que contemplamos, né, na ceia do Senhor? Então, pastor Gideão, diácono Gilson, que está aqui também conosco, nós podemos contemplar 3 perspectivas relacionadas à Santa Ceia do Senhor. Na verdade, a Santa Ceia, ela remete, ou ela tem um olhar para trás. Esse olhar para trás fala do passado. Então, ela nos remete quando nós podemos perceber que Cristo, ele entregou a sua vida na cruz como um sacrifício vicário. Quando estamos no momento da Santa Ceia, nós podemos perceber que nós estamos olhando para trás para essa obra salvífica de Jesus, a sua morte substitutiva. E também ela remete para o presente. E este presente, ele fala sobre a nossa real condição, ou seja, uma condição de pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque outrora nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. E quando olhamos para a nossa condição do presente, nós então louvamos a Deus, agradecemos a Deus, porque fomos lavados, não é mesmo? E remidos pelo sangue do Cordeiro. E também ela aponta, conforme o nosso pastor também já falou, para o futuro, porque mostra o quê? Uma expectativa da redenção da nossa vida, falando acerca da vinda de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então aí nós estamos vendo 3 perspectivas, né? Passado, presente e futuro. Presente e futuro. Diácono Gilson, existe alguma relação da Santa Ceia com a Páscoa? É a mesma coisa? Você celebrar a Santa Ceia é a mesma coisa que você celebrar a Páscoa? Como que funciona isso aí? Então, é importante, né? Nós estamos analisando essa relação que tem, né? E não só em relação ao pastor Gideão, em relação à Páscoa judaica, também em relação à Páscoa cristã, porque também nós temos a Páscoa cristã, né? Então são 3 situações: a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e a Santa Ceia, né? Então, falando assim um pouco da Páscoa judaica,
ela é quando aquela situação que houve ali, que Deus, através de Moisés, libertou o povo do Egito, e na última praga aconteceu aquela situação. Tudo aquilo que aconteceu ali, né, de eles terem que sair lá do Egito apressadamente, comendo ervas amargas, né, pão sem fermento, né, degolando o cordeiro, passando nos umbrais da porta. Então aquilo ali, nada sem propósito. Deus, ele preparou aquele momento ali para, através daqueles acontecimentos ali, ele instituir a Páscoa. Então ele instituiu a Páscoa para os judeus, para também para eles ser um memorial também. Entendeu? Aí vamos falar um pouco da questão da Páscoa cristã. A Páscoa cristã nós também comemoramos. Só que ela tem aplicação em Cristo. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que aconteceu na Páscoa judaica, né? Paulo falou que Jesus é o Cordeiro Pascual. Então tudo o que aconteceu ali na Páscoa judaica, Jesus se cumpriu em Jesus. Sim. Aquilo foi uma tipologia, então Jesus cumpriu tudo aquilo, né? Então na cruz ali, naquele sacrifício de Jesus, nós comemoramos a libertação da escravidão do pecado, a substituição das nossas vidas, né, pelo Cordeiro Pascual, nós que éramos para estarmos mortos ali, então Jesus morreu no nosso lugar. E também em relação à Santa Ceia. Santa Ceia foi instituída pelo próprio Jesus, né? Naquela passagem ali que nós já conhecemos, nós vamos estar falando um pouco mais sobre ela mais para frente. Mas a diferença entre a Páscoa cristã e a Santa Ceia é que a Páscoa cristã nós comemoramos de forma histórica, até o momento que ela aconteceu, como o nascimento de Jesus. Sim. E a Santa Ceia foi instituída por Jesus, onde nós comemoramos, né, nós cercamos a mesa do Senhor, né, pelo entendimento, através do Espírito Santo, uma vez por mês. Tradição na maioria das igrejas evangélicas, né, onde nós estamos ali também comemorando a morte e a ressurreição de Cristo. Amém. Amém. Então nós podemos dizer, né, que em relação também à Páscoa e à Santa Ceia, que dois elementos da nossa Santa Ceia, eles vêm da Páscoa. O pão, né, que eles comiam na Páscoa, né, e também, né, o cálice que eles bebiam, né, bebiam do cálice. Então esses dois elementos são também agora incorporados, inseridos, né, inseridos na ceia do Senhor. Já só, o Diácono Gilson já falou ali um pouquinho sobre tipologia, né? Nós sabemos que na teologia cristã, a tipologia é a teoria relativa à relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por exemplo, coisas, pessoas, eventos, declarações. E em relação à Páscoa, né? O Cordeiro Pascual e Jesus Cristo. Né? Como que se dá essa relação desses dois, do Cordeiro com Jesus, com Cristo? Interessante, né, pastor Gideão, Gilson, é que o Cordeiro, conforme o nosso irmão Gilson falou aqui, que fazia parte de um dos elementos da Páscoa, o Cordeiro ele deveria ser um Cordeiro sem defeito, um Cordeiro sem nenhuma mancha. Porque aquilo ali representava a pessoa de Jesus Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz lá que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o Cordeiro, ele era um tipo de Cristo. E ele tinha o seu cumprimento na pessoa de Cristo ao morrer ali na cruz do Calvário. Um outro aspecto também é que Jesus, ele morreu sem pecado, mostrando que ele era o quê? O antítipo, né? Dentro dessa doutrina ou desse estudo da teologia cristã, que é a tipologia bíblica, o tipo era esse elemento, essa coisa ou evento. Então, no caso era o Cordeiro, e o antítipo, que seria Jesus, que é o cumprimento real, real e de fato dessa realidade espiritual. Então, fica bem claro que o próprio Cristo ele disse: olha, quem de vós me convence de pecado? Então ele mostra claramente que nele não havia pecado. E dentro dessa doutrina cristã, da morte de Jesus, da redenção do homem, tinha que morrer um homem sem pecado. E Jesus, teve em Jesus este cumprimento. Não é mesmo?
Muito bem. Entrando agora no primeiro tópico da nossa lição, sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, nós vamos encontrar, né, três teologias, vamos dizer assim, Teologias. né? Três teologias sobre a natureza da ceia. A transubstanciação, a consubstanciação e o memorial. Vamos ver o que significa cada um deles. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje nós vamos falar sobre transubstanciação, consubstanciação e a ceia como um memorial. Transubstanciação é um nome complicado, não é verdade? Mas eu vou falar para vocês o significado. De acordo com o ensino da Igreja Católica Romana, no momento da Eucaristia, que para nós é a Santa Ceia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Olha só, após a oração do sacerdote católico, ocorre a mudança na substância do pão e do vinho. Daí vem o nome substanciação, porque o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Contudo, a aparência exterior do pão e do vinho permanecem as mesmas. Muda a essência, mas não muda a forma e a aparência. Irmãos, não pense que esse era um entendimento isolado. Este ensino católico foi elaborado pelos escolásticos do século XIII ao século XV. E mais, ele foi oficializado no Concílio de Trento no século XVI. Consubstanciação, mais um termo sobre o elemento pão e vinho. Esse termo ele foi moldado dentro da Igreja Luterana, que divergia da Igreja Católica Romana. No entendimento deles, o pão e o vinho não se transformam no corpo de Cristo no momento da Santa Ceia, da Eucaristia, mas eles afirmam que Jesus ele está presente no pão e no vinho no momento da Eucaristia. Pareceu confuso? Calma, você vai entender. A consubstanciação, ela acredita na união do pão e do vinho com o corpo de Cristo. Os dois elementos, eles são diferentes, mas no momento da Santa Ceia é como se eles se tornassem um. Por isso que um é transubstanciação, onde o pão e o vinho se tornam o corpo de Cristo, e o outro é consubstanciação, como se Jesus estivesse presente com o pão e o vinho. Pareceu confuso? É verdade, de fato, as duas linhas são um pouco confusas mesmo. Por isso que eu vou falar qual é o entendimento da nossa linha pentecostal, que vê o pão e o vinho apenas como um memorial, um símbolo, um elemento. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem no corpo de Cristo, nem tampouco Jesus está presente nestes dois elementos. Assim, o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus, porque Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da Santa Ceia. E nós pentecostais também enfatizamos o aspecto cerimonial da ceia do Senhor, pois ela é uma lembrança do sacrifício da morte do nosso Senhor na cruz do Calvário. Por isso, cercamos a mesa do Senhor em ações de graças pela obra de redenção e salvação que operou em nossas vidas. Muito bem, irmãos, bem explicativo, né, este quadro. Então nós vimos o conceito de transubstanciação, né? Jasson, Gilson, qual o problema da transubstanciação? O principal problema da transubstanciação, né, que é uma doutrina dos católicos romanos, né, sobre, diríamos assim, sobre a ceia, né? A missa ali, a ceia e tal. Qual o principal problema? O problema é o seguinte, é a repetição do sacrifício. Se Cristo, no caso, está presente fisicamente, né, naqueles elementos ali, no pão e no vinho, isso implica que Jesus está de novo sendo sacrificado
né, naquele momento ali em que há aquela celebração, né? Então, isso é um problema sério, né, em relação a texto das Escrituras, né? Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Cristo padeceu uma única vez. O sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito e definitivo, não necessitando ser novamente repetido, né, como isso acontece se Cristo está presente fisicamente e se ele se transforma no pão e no cálice. E o problema da consubstanciação, que é da igreja luterana, né, ensinado por Martinho Lutero e também acolhido pela igreja luterana, é que não tem base bíblica para isso, né? Não tem base bíblica para a gente imaginar que Cristo está presente fisicamente naquele pão ali, né, com o pão, dentro do pão, sob o pão. Então essa teologia, essa doutrina não tem base bíblica. Então nós rejeitamos a transubstanciação e rejeitamos também a consubstanciação. Irmão Gilson, diácono Gilson, né, a Santa Ceia, né, nós cremos que ela é um memorial, é simbólica. Mas nós podemos incorrer num erro aí, que é achar que é meramente um símbolo. O que devemos fazer para não cair nesse erro? Para achar assim, não, a Santa Ceia é só um memorial, é só um símbolo da morte de Cristo, nada mais do que isso. É verdade, né? O entendimento pentecostal é uma benção, né, pastor? É uma maravilha. É uma maravilha, né? O entendimento que... então, nós entendemos que a Santa Ceia é um memorial, né? Então, dentro desse memorial, tem o significado, o entendimento, né, a aplicação desse memorial nas nossas vidas. E o pastor Gideão está falando aqui da questão da importância, né, de como tem que ser a nossa postura diante de cercarmos a mesa do Senhor, para não corrermos o risco, né, de participarmos da Santa Ceia de qualquer maneira. É um problema isso. Tem muitos crentes que estão ali participando sem nenhuma reverência. Sem discernimento. Sem discernimento, porque sem estar meditando no que é esse memorial, né? E quando nós meditamos, pastor Gideão, Jasson, no que significa, né, esse memorial, traz em nós contrição, quebrantamento, né? Então esse tem que ser o espírito que nós devemos estar participando ali. Espírito de temor, né? Temor, reverência. Reverência, né? Para nós não corrermos o risco de menosprezar, né, esse cerimonial que o próprio Jesus instituiu. Amém. Isso mesmo. Agora, uma pergunta assim mais de caráter pessoal, né? Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que pegamos ali o pão e depois pegamos o cálice, comemos aquele pão, depois bebemos o cálice, o que vocês pensam nesse momento? eu queria saber, naquele momento que vocês estão ali, naquele momento espiritual, o que vocês pensam? Vocês falam alguma coisa, pensam alguma coisa, oram? Importante. Olha, eu acredito que, assim, conforme o nosso irmão Gilson falou, é um momento, assim, espiritual. Existe a simbologia, né, da Santa Ceia, mas conforme estamos falando aqui, não podemos incorrermos no erro de levarmos a coisa, assim, com aquela formalidade. Então nós temos e precisamos o quê? Meditarmos na obra que Cristo realizou. Então, no meu caso, eu acredito que uma boa parte, uma grande maioria dos irmãos devem se reportar para a obra de Cristo, para o seu sacrifício, para o seu sofrimento e, ao mesmo tempo, ter um espírito de gratidão a Deus. Por quê? Porque podemos ali celebrar a nossa vitória. Podemos celebrar juntamente com Cristo que Jesus ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e está preparando para nós um lugar. Então, é um momento de muito quebrantamento, é um momento de louvor a Deus, de gratidão a Deus por aquilo que Ele realizou por nós.
Isso aí, mais ou menos isso aí, e que eu já comentei aqui também um pouquinho, né? A questão do nosso estado, o nosso espírito tem que estar quebrantado, né? Porque o entendimento que nós temos do que é este memorial vai trazer este quebrantamento na gente. Verdade. Entendeu? Esse entendimento, nós entendemos que nós estamos comemorando a morte de Jesus, né? E que aconteceu, né, mais de 2000 anos atrás, e esta morte tem a sua eficácia na nossa vida hoje. Glória a Deus. Né? Nós sentimos a presença de Deus, né? O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus através deste sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. E também traz em nós a esperança, também, né, que isto vai estar consumado, né, quando Jesus retornar e buscar a sua igreja. Glória a Deus. É maravilhoso aquele momento. Glória a Deus. O momento, né, aquele instante em que a gente está ali meditando, né, na obra de Cristo no Calvário, com o pão, com o cálice, pensando no que Jesus fez por nós. Né, e que nós agora estamos, né, vivendo uma nova vida com Cristo. A gente sente realmente algo diferente. Algo diferente. É um momento da manifestação também do Espírito Santo, né, do testemunho do Espírito Santo em nós, dentro de nós, né, o Espírito Santo confessando: você é filho, você não é mais criatura, você agora é filho. Né? Então o Espírito Santo testemunha em nossos corações, né? E eu gosto também, né, agora falando um pouco de como eu vejo isso, eu gosto do momento da Santa Ceia, naquele exato momento que a gente está comendo, eu gosto de olhar para os outros irmãos. E eu contemplo assim, né? São meus irmãos. Glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Eu pertenço a esse povo. Nós vamos nos reunir um dia na glória. Então, assim, é maravilhoso. Realmente é uma sensação maravilhosa. E outra coisa também, pastor Gideon, que eu lembrei aqui, né? O texto diz, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe. Coma desse pão e beba desse cálice. É um momento muito propício para nós nos arrependermos. Sim. Né? Meditarmos o que nós fizemos de errado, temos feito, né? É um ambiente propício para nos arrependermos, Glória né? a Para Deus. participarmos da ceia. Amém. Então que a gente tenha, né, esse espírito, né? Também, né? Isso. De lembrar né, que nós somos pecadores e aproveitar a oportunidade, um ambiente confessar, propício, né? Entendeu? E participarmos. Vamos então para o nosso segundo tópico da lição, que fala assim: o propósito da ceia do Senhor. Estamos aqui no templo sede da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho e a gente quer saber se os irmãos sabem qual é o propósito da Santa Ceia. Vamos descobrir. Pai, Senhor, irmãos, para que nós possamos testificar a morte de Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmãos. Uma das coisas que representa a ceia é o cumprimento da ordenança da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, o propósito da Santa Ceia é para, irmãos, nós lembrarmos da morte, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, é para um memorial, para que nós lembrarmos do sacrifício que Jesus se entregou na cruz do Calvário até que Ele venha. Amém? Glória a Deus, irmãos, né? Amém. Propósito da Santa Ceia. Nós temos 3 propósitos. Eu vou falar aqui o primeiro, que é celebrar a expiação de Cristo. O que é expiação? Expiar é remir, é libertar mediante pagamento. Então vamos pensar assim, né? Nós estávamos num mercado de escravos, né? Éramos escravos e Cristo, né, compareceu ali e pagou o preço e nos libertou. Então isso é expiação. Então nós somos libertos. Paulo destacou isso em 1 Coríntios 11, 26, quando ele fala bem assim que a celebração da ceia, né, é o anúncio da morte do Senhor. E por que Jesus morreu? Jesus morreu justamente para remir-nos dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. Né? Então a Santa Ceia, ela já foi falado aqui, ela aponta para o Calvário. Então ela aponta para o passado, para aquilo que Cristo fez na cruz. Ela celebra a vitória de Cristo
na cruz sobre o pecado, né, sobre a morte e sobre o diabo. Né? E aí nós sabemos muito bem que Satanás, né, ele tentou de toda forma impedir a cruz. Mas Jesus se entregou e foi até o fim. Amém. Né? Ele foi Glória até o a Deus. fim. E a Santa Ceia, né, a vitória de Cristo na cruz é também a nossa vitória. Apocalipse diz assim: eles venceram, né, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Glória a Deus. Apocalipse 12, verso 11. Mas a ceia também tem um segundo propósito, né, irmão Gilson? Sim. O segundo propósito, né, é proclamar a segunda vinda de Cristo. Amém. Amém. Né, porque o texto diz assim, né, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, o momento que nós estamos participando da ceia ali, nós estamos renovando uma coisa que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, que é a esperança, a bendita esperança, a gloriosa esperança. Né? Então, todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, essa esperança ela é renovada, ela é avivada. E a esperança, irmãos, eu sei que o assunto não é esperança, né? Mas a esperança ela tem que ser viva na nossa vida. Amém. Ela tem que ser forte na nossa vida. Ela tem que suplantar a esperança aqui no mundo. Né? Nós esperamos alguma coisa aqui no mundo, mas a esperança maior é a esperança de vida eterna. Aleluia. Quando essa esperança aqui no mundo ultrapassa essa esperança aqui, gera problema na nossa vida. Né? Essa esperança, por quê? Quando nós focamos demais nessa esperança aqui do mundo, né, aparecem as frustrações. Sim. Né? Então, quando Problemas, os né? problemas. Então, a nossa esperança ela tem que estar sempre renovada, sempre vívida na nossa vida, né? Porque isso vai gerar em nós a confiança para nós passarmos por qualquer tipo de problema. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Gerson, tem mais algum propósito além desses dois que nós já citamos? Tem mais um propósito, que seria celebrar, ou a celebração da comunhão cristã. Nós até já falamos alguma coisa aqui no decorrer da nossa aula. Muito importante, porque a Santa Ceia, ela tem esse aspecto, aquele momento presente dos irmãos reunidos, celebrando, participando do pão, participando do cálice, e é um momento ímpar, sem dúvida alguma, quando toda a igreja está ali contagiante, né? Contrita, né? Contrita, coração alegre, coração quebrantado, celebrando a comunhão cristã. Nós vamos ver que um dos problemas recorrentes da igreja do primeiro século era, em algumas igrejas locais, né, podemos assim dizer, era essa questão da comunhão cristã. Diz lá que Paulo escrevendo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Na celebração da ceia é um momento de comunhão, não de desunião. É um momento de comunhão. O próprio Cristo também, quando ele fala, né, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é um reflexo da comunhão cristã, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos. Então eu vejo que é um momento maravilhoso falarmos sobre isso, a questão da comunhão cristã. Temos também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, quando alguns irmãos ali daquela igreja não esperavam uns pelos outros. A gente vai falar um pouquinho mais adiante também sobre esse aspecto, né? Todos reunidos, todos celebrando, esperando uns pelos outros, tendo este momento de comunhão cristã. Amém. Amém. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição diz assim: o modo de celebração da ceia do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso pastor Jairo para mais um quadro Fala, Pastor. E nós vamos fazer algumas perguntas para o nosso pastor debater junto com a gente. Pastor, primeira pergunta: por que nós não devemos faltar o culto de Santa Ceia? Deus abençoe vocês nesta manhã. É muito bom estar aqui. Por que a gente não deve faltar a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é um culto
muito diferencial comparado aos outros cultos da igreja, porque ele é a essência daquilo que é o Evangelho, né? Nele está toda a simbologia da nossa salvação e é um culto feito para aqueles que são salvos. Ou seja, nesse culto de Santa Ceia, teoricamente, estarão reunidos todos aqueles que fazem parte do corpo de Jesus. Então, só pode participar da ceia aqueles que fazem parte do corpo. E como a Santa Ceia é uma natureza mandamental, né? Por isso ela é também um sacramento, por causa da natureza do mandamento, né? Embora alguns discordem disso, mas a ceia tem uma natureza mandamental. Então, faltar um culto desse é um desrespeito e uma desobediência a esse mandamento. Quando alguém não participa da ceia, ela está dizendo que ela não faz parte do corpo. Ela não é membro do corpo. E já que ela não toma a ceia aqui com a igreja, ela também não tomará na vida eterna. Então, naquela reunião de Jesus, todos os discípulos estavam ali participando da ceia com ele, da comunhão com ele. Então, o culto de ceia é o resumo, encaixa toda a visão do Evangelho. Então, faltar esse culto é um desprezo a Jesus, ao culto que demonstra, né, de forma representativa e de forma real o corpo místico de Jesus que vai morar no céu. Pastor, e por que nós devemos esperar uns pelos outros na hora do pão e na hora do cálice? Isso é muito legal. A igreja é um corpo, né? A ceia é feita para demonstrar a comunhão que nós temos uns com os outros e nós tomamos nessa ceia o corpo e o sangue de Jesus, representado no pão e representado no vinho. Então, como a salvação é de natureza universal, em que todos os povos e todos os homens, independente de classe, estão juntos, por isso que nós esperamos uns pelos outros. A igreja de Corinto fazia um processo em que as pessoas que eram mais ricas comiam juntas ou comiam primeiro, porque as pessoas mais pobres, na maioria delas eram escravas, iam chegar, primeiro que elas não tinham o que oferecer no culto de ceia, que era associada à ágape, né, ou ágape, que era uma festa de amor, que era feita, uma ceia, né, comunitária, que era feita na hora do culto. Então, os ricos bebiam seus vinhos e comiam as suas carnes e deixavam os outros passando fome, já que não podia oferecer nada. Então Paulo diz que a hora da Santa Ceia todos devem participar juntos por causa da natureza da comunhão. Quando todo mundo come junto, quer dizer que todos nós temos acesso ao mesmo corpo, ao mesmo meio de salvação, aos mesmos meios de graça e aos mesmos privilégios que a graça de Deus oferece a todos os pecadores. Então ninguém come na frente, porque na hora de comer, todos nós somos igualmente diante de Deus. Muito bem. Pastor, e alguns irmãos têm dúvida em relação a comer indignamente a ceia. O que seria participar indignamente da ceia do Senhor? Paulo vai dizer que aquele que não discerne o corpo de Cristo, ou seja, aquele que não entende a importância desse ato, aquele que não compreende o que está inserido nessa natureza mandamental ou sacramental da ceia, pode cometer o maior de todos os pecados, né, que é desprezar o corpo de Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que essas pessoas estão crucificando de novo a Jesus Cristo. Está comparando essas pessoas àqueles judeus e romanos que crucificaram a Jesus quando rejeitaram a salvação. Mas a expressão indignamente ali não quer dizer que, pastor, ninguém é digno. Não é nesse sentido, né? Como muitas pessoas interpretam e grandes teólogos, infelizmente, interpretam erroneamente. A ideia é que as pessoas que estavam participando da ceia ali em Corinto, primeiro estava cometendo o pecado de desprezar as pessoas mais simples, né? Outras estavam ficando embebedadas, né? Estavam bêbadas na hora da ceia, e outros estavam comendo demais para que outras pessoas não sobrasse, né, para os outros, que é a gula. Ou seja, comer indignamente é quando alguém está tomando a ceia numa conduta contrária àquilo que representa a ceia.
né? Jesus morre na cruz para perdoar nossos pecados. Paulo diz que a graça de Deus superabundou sobre o pecado. E Paulo fala assim, viveremos, pois, no pecado? Então ele dá um grito, né? De maneira nenhuma, né? De forma nenhuma, podemos viver no pecado. Por quê? Porque os crentes foram salvos do pecado, não para viver do pecado. Então, quando alguém toma a ceia indignamente, é quando alguém ainda continua na prática do pecado. É quando alguém não está vivendo uma vida de santidade de tal forma que tenha condições, né, de reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário e reconhece a sua condição como pecador, e então aquele sacrifício, aquele ato da ceia representa, né, aquele montante da fé, que é a morte e ressurreição de Jesus e o seu sangue derramado, que traz perdão aos pecadores. Então, comer indignamente é simplesmente alguém que está comendo de forma errada, que não está vivendo a vida santa, que não está vivendo os mandamentos de Deus e que não reconhece, porque se eu fui salvo do pecado e continuo na prática do pecado, eu estou sendo indigno. E diz Paulo que aqueles que comem indignamente pode gerar castigo. Vai dizer que alguns já dormem no Senhor, ou seja, algumas pessoas estavam sendo mortas porque estavam tocando em algo sagrado, vivendo no pecado, e muitos deles estavam vivendo doenças, né, em virtude desse processo. Ou seja, 2 juízos de Deus caíam sobre as pessoas. Doenças, porque elas estavam bebendo de forma indignamente. E outros, ele vai dizer fraco, né, ou enfermo, né? Uhum. Então eram doenças. E o outro vai dizer que já dorme no Senhor, que havia morrido em virtude desse comportamento. Veja a importância, né, do participar da Santa Ceia, de uma cerimônia que representa toda a obra de Cristo no Calvário e aquilo que é a vida eterna. Certo, muito obrigada, pastor, pelos seus ensinamentos. Com certeza esclareceu muitas dúvidas, foi muito enriquecedor para nós e vamos ficando por aqui por hoje. Deus abençoe vocês. Amém, fica na paz. Então, eu sempre, pastor Gideão, Gerson, eu confesso assim, que sempre me deu um arrepio na espinha, né, como diz a expressão, quando nós lemos lá esse texto, né, aquele que come e bebe indignamente, né. Então, na minha história cristã, sempre li esse texto com muito temor, né, porque o texto diz, né, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, né, por causa disso há muito de vós, muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Então, é um texto que traz muito temor para a gente, né, e eu estava pensando, assim, um exemplo bíblico de alguém que comeu e bebeu indignamente, né, eu lembrei de Judas Iscariotes. Eu pergunto, é correto afirmar que Judas Iscariotes comeu e bebeu, participou da Santa Ceia do Senhor ali, né, indignamente, para sua própria condenação? Bem, irmão, o caso de Judas é um caso assim interessante, né? Da gente pensar sobre isso, né? Primeiro, Judas, ele foi escolhido pelo próprio Jesus para o colégio apostólico, né? Jesus teve 12 discípulos, 12 alunos que ele ensinou para que depois de 3 anos eles pudessem ser enviados, né, como apóstolos. Judas era um deles, foi escolhido por Jesus. Então ele viveu, vamos pensar assim, 3 anos, né, na escola de Jesus, aprendendo com Jesus. E eu quero crer, eu imagino que ele, como os outros alunos de Jesus, como os outros discípulos, ele participou de tudo ali, inclusive operou sinais. Milagres, milagres. Então não é uma coisa assim incomum a gente pensar que Judas ele pode também ter realizado milagres junto com outros discípulos de Jesus. Em Mateus 10, inclusive, Jesus ordena, dá autoridade aos discípulos para eles saírem e expulsarem demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, né, falar do reino de Deus. Judas está nesse meio. Né? É verdade. Judas está nesse meio. Né? Mas em algum momento da caminhada dele, ele fez escolhas erradas. Né? Ele escolheu alguns caminhos, né, que levaram ele. Diferentes, né, que levaram ele a uma digamos assim, a uma apostasia, né, na fé. Apostasia. Né? Então, assim, deliberadamente, ele decidiu
pelo mal, né? Então, eu penso que é errado a gente pensar que Judas Iscariote ele foi predestinado para aquele ato dele ali, de negar Jesus, de trair Jesus, de vender Jesus. Então, como se Deus, assim, Deus planejou um homem, né, e predestinou esse homem para que ele viesse a ser o traidor de Jesus, né, e viesse a, depois, né, naufragar na fé. Então, não cremos nisso aí. Foi um ato deliberado dele. Ele escolheu um caminho mau e esse caminho mau teve consequências. Nós vamos ver, né, pastor Gideão, Gils, que Judas ele teve vários problemas de caráter, né, na leitura da palavra do Senhor, na leitura da Bíblia, nós vamos ver Judas tendo já dava algum sinais. Né? Então ele tinha, Judas, né, esse desvio de caráter, assim, já apresentava durante toda a sua trajetória ali com Cristo e com os demais discípulos alguns problemas, né, de caráter. Então não foi uma coisa que aconteceu assim, repentinamente. Não, foi uma... Exatamente. Né, foi uma construção. E por fim, ele estava, né, na Páscoa, na refeição da Páscoa, onde Jesus instituiu a Santa Ceia. Né? E ali ele comeu, né, bebeu, participou. Só que no Evangelho de João fala que o diabo já tinha entrado no coração dele. Então ele estava ali indignamente. Completamente. Né? E não se arrependeu. O pior de tudo é que ele não se arrependeu. Né? Ele teve ali um remorso, né? Mas não foi o arrependimento. Né? Não foi a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Foi um remorso. E aí ele foi cometer suicídio. É verdade. Podemos também comentar aqui sobre essa questão da celebração, o modo de celebrar a ceia. Deve ser uma celebração reverente, não é mesmo? Sim. Deve haver uma reverência por parte do corpo de Cristo. Deve haver, assim, aquele momento, assim, realmente de pessoas santificadas e reverentes celebrando a ceia. Não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. É o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da Santa Ceia vivendo deliberadamente e em pecado. Também já falamos isso aqui. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, lá em Romanos 6:1, ele diz... Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus aumente? E ele diz de maneira nenhuma, porque nós não devemos considerar a graça de Deus aquela graça barata, não é? Aonde você, mas Deus ele me perdoa de todo pecado, então eu vou participar da Santa Ceia aqui de uma forma irreverente. Não, devemos ter um cuidado muito grande. Inclusive, eu acredito, falando um pouquinho sobre essa questão da ceia, que nós... devemos viver em santidade em todos os momentos, mas no dia que nós sabemos que temos que celebrar a Santa Ceia, nós temos que nos prepararmos, né, pastor? Sim. Haver aquela preparação, aquele momento assim, você não estar de qualquer maneira, até mesmo na sua casa, participando de repente, até a questão de entretenimento e outras coisas mais, a gente tem que estar focado para chegar já na igreja com aquele pensamento, hoje é a Santa Ceia, vamos celebrar de uma forma reverente, de uma forma... diferenciada mesmo. Preparando o coração. Preparando o coração. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia do Senhor atrai o juízo divino, o que não dizer daquele que participa da ceia indignamente, sem ter confessado, vivendo em pecado? Então, com certeza, essa pessoa ela estará atraindo para si uma condenação, um juízo divino. E também, para fechar aqui, né, a questão da revista, traz que ela é uma celebração festiva, né, porque nós comemoramos a morte de Jesus. Né, e, diferente de outras religiões, que os seus autores estão mortos, né, tem lá suas lápides, aqui jaz fulano de tal, aqui jaz Buda, aqui jaz Confúcio. Não, nós celebramos Jesus. A morte dele, glória sim. a Deus. Mas também nós celebramos com muita alegria a sua ressurreição. Ele vive. Aleluia. Ele vive, né? Glória a Deus por isso. E o fato de Jesus, né, ressuscitar, né, eu quero ler um texto aqui
que está em 1 Coríntios capítulo 15, né? Levou o escritor a escrever, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ele Aleluia. venceu a morte. Glória e é a Deus. motivo Amém. para muita alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, concluindo a nossa lição aqui, a gente pode dizer que a Santa Ceia, né, a celebração da ceia, não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que delas participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Amém. Então, Amém. essa é a conclusão da nossa lição que eu acabei de ler aqui agora. A paz do Senhor, irmãos, bom dia. Agora nós vamos para o momento do nosso quiz, onde vocês vão responder as perguntas de acordo com o tema estudado nessa lição. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O que o pão e o cálice representam na ceia do Senhor? Alternativa A, vida santificada do crente. Alternativa B, batismo nas águas. Alternativa C, enchimento do Espírito Santo. Ou alternativa D, o sangue e o corpo de Cristo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é letra D, o sangue e o corpo de Jesus. Segunda pergunta: qual o propósito da ceia do Senhor? Alternativa A, celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo e celebrar a comunhão. Alternativa B, reunião dos crentes para compartilhar alimentos. Alternativa C, vigiar os crentes que estão em comunhão. Ou alternativa D, celebrar os irmãos que se converteram. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra A. Terceira pergunta: como nós devemos participar da ceia do Senhor? Alternativa A, de maneira irreverente. Alternativa B, de maneira despreocupada, pois Cristo já pagou o preço. Alternativa C, indignamente. Ou alternativa D, de maneira reverente, alegre, consciente do que a ceia representa. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra D. Vamos para a nossa quarta pergunta, que diz o seguinte: qual festa judaica foi utilizada por Jesus para instituir a ceia? Alternativa A, Festa dos Tabernáculos. Alternativa B, Pentecostes. Alternativa C, a Páscoa. Ou alternativa D, Festa dos Pães Ázimos. Mais uma vez, tempo na tela. E a alternativa certa é a letra C, Páscoa. E é isso, irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Vamos então agora, né, para um momento também muito importante, que é o momento do nosso ofertório, né? E também vamos falar agora sobre a campanha dos 1000 valentes. Nós, a Igreja Marcas do Evangelho, temos um grande desejo de conquistarmos, né? Comprarmos este grande espaço que tem servido de bênção para
a nossa igreja, para os nossos filhos, um momento de muita comunhão cristã aqui neste local. E você tem a oportunidade agora de contribuir para esta obra de Deus, seja através do Pix, seja através do PicPay, transferência bancária, vindo na nossa igreja também, podendo contribuir na tesouraria da igreja, para os nossos filhos, um momento de muita comunhão cristã aqui neste local. E você tem a oportunidade agora de contribuir para esta obra de Deus, seja através do Pix, seja através do PicPay, transferência bancária, vindo na nossa igreja também, podendo contribuir na tesouraria da igreja. Você tem essa oportunidade. Não deixe de fazer parte integrante desta obra. Eu sou um contribuinte, falo isso com alegria no meu coração, porque posso contribuir, né? Acredito que os irmãos aqui também, né? Pastor Gideão, irmão Gilson. Somos contribuintes dessa obra porque sabemos da importância de contribuirmos para a obra de Deus. Amém. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história chegar ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, Amém. Vamos orar então, né? Nosso Finalizar, diácono né? Gilson finalizando. Vamos orar então, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, te Obrigado, agradecemos Deus. por este momento que passamos aqui, Glória a Deus. aprendendo, Senhor, da tua palavra. Que o nosso entendimento, Senhor, esteja aberto, Senhor, para entender Sim, o meu grande significado deste memorial, onde nós aprendemos Glória a aqui. Deus. E esta obra, Senhor, tenha a eficácia, Senhor, na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas condutas. Que o Senhor venha abençoar a cada um que participou desta aula, Senhor. Venha abençoar os professores. Nós te louvamos, dê um dia abençoado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus Até mais, abençoe a irmãos. todos. A paz, Amém, irmãos. a paz.